prática. Boa noite, mais uma live na noite de hoje, né? Hoje nós temos o convidado especial, o Dr. Antônio Cavalcante, e nós estamos aqui esperando, né, que os nossos convidados, os nossos participantes, né? Mônica Fernandes, seja bem-vinda. Francisca Cavalcante, bem-vinda. Rafaela Ramalho, Maria José Pontes, Maria Lúcia, bem-vinda. Dalva de Lourdes, Sueli, sejam todos bem-vindos. Tássia Mendes, Antônio Cavalcante, o nosso convidado especial, né? Ele vai nos convidar e a gente vai. Viviane, Nayara, Mônica Fernandes, seja tudo bem-vindo. Priscila, minha filha, Ana Maria Félix, Maria das Graças, Gerlane, Nayara, Mônica Fernandes. Então, vamos convidar o Dr. Antônio Cavalcante, que é o nosso entrevistado de hoje, o nosso bate-papo bem informal, muito tranquilo. Márcio, José, todos sejam bem-vindos. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Toda segunda-feira, esse momento é um momento para mim muito especial, né? Rosane Paulino, estou aguardando o nosso convidado especial, o Dr. Antônio Cavalcante, ele que é professor do curso de Direito. Elias Dalva de Lourdes, estou aqui de Garanhuns. Muito bem, será um prazer, viu, tê-la como nossa participante na noite de hoje. Tuca Fotografia, meu filho, seja bem-vindo. Maria das Graças Pontes, Catiane, linda, obrigada, meu filho. Você é suspeito, né, para achar eu bonita, né? Andréia, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz na noite de hoje em receber mais um convidado, o Dr. Antônio Cavalcante. Mônica Fernandes, Silmara, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Olá, boa noite! Que prazer! Boa noite! Que prazer recebê-lo hoje na nossa live, né? Toda segunda-feira a gente faz esse bate-papo aqui bem gostoso. E dessa vez a gente tem a honra de recebê-lo aqui para que a gente possa bater um papo bem gostoso, né? E foi escolhido para a noite de hoje esse tema, que é justamente a prática da empatia nessa época de pandemia, né? E nós vamos conversar, bater um papo bem gostoso aqui. E com certeza vai ser realmente um grande momento para todos nós. E um grande aprendizado. Tenho certeza que vamos aprender muito na noite de hoje, né? Então, nós estamos aqui. O nosso convidado dessa noite é o Dr. Antônio Cavalcante, né, da Costa Neto, professor do curso de Direito da UEPB, onde começou a lecionar no curso de Letras com a disciplina Teoria da Literatura, juiz do trabalho, titular da Vara de Guarabira. É um prazer muito grande, né? Atuou como juiz nas cidades de Monteiro, Itaporanga, Itaperuá, Picuí e Areia. Graduado em Letras pela UFPB, bacharel em Direito pela UFPB, bacharel em Teologia, especialista em Metodologia do Ensino Superior, mestre em Direito. Eu vou terminar hoje não, viu?
Além de tudo isso, é autor dos livros Direito, Mito e Metáfora, Os Lírios Não Nascem da Lei, Bem-vindo ao Direito do Trabalho, O Sentido da Vida, isso dá uma boa live, viu? O Sentido da Vida, viu? Lazer, Direitos Humanos e Cidades, e Cidadania. E criador do blog Metáfora e Mitos, né? Olha, quase não terminava o currículo do homem, e tem muito mais, né? Então, doutor Antônio, suas boas-vindas, né? É um prazer muito grande estar aqui hoje com esse nosso ilustre convidado. E por que eu convidei o doutor Antônio? Porque eu conheço do seu trabalho, conheço da sua acessibilidade, do carinho de toda a família, não é? Seu pai foi meu professor, João Epifânio, né? Que eu tinha muito carinho por ele. Tenho carinho por toda a família, doutor Técio, Rita, Almaísa, a turma toda, né? Então é um prazer recebê-lo aqui. Pode dar as boas-vindas aí à turma. Boa noite, Penha. Boa noite a todos que estão participando da live. E quando você me convidou, eu fiquei muito feliz, porque você falou aí da família. E eu admiro você pela sua coragem, pela sua disponibilidade de tantos projetos bonitos que você participa, você se compromete. Só para lembrar alguns, desde a questão da pastoral do idoso, que você até tempos atrás me convidou, eu estive lá também participando do encontro pastoral do idoso. Esse seu trabalho que você faz no abrigo também dos idosos. E você sempre está com o tempo disponível para justamente praticar essa empatia, essa ajuda ao outro. E você falou de família, eu quero também registrar que eu admiro a sua família. Às vezes a gente não tem muito contato próximo, essa proximidade de um estar visitando o outro constantemente, mas acompanho vocês e admiro a sua família. Gilberto é uma pessoa tão íntegra, né, que é realmente um exemplo, né, para todos nós. E o contato que eu tive um pouco mais com Priscila, né, e hoje casada Ela está aí, é de manhã no que coisa boa, não é? Ela casada com João. João Batista, eles foram nossos alunos, João Batista foi aluno, não só aluno aqui do curso de Direito, como foi também, trabalhou aqui como oficial de justiça na vara do trabalho, muito inteligente, os dois muito inteligentes, e a gente fica tão feliz de vê-los crescendo, vê-los fazendo sucesso, isso é muito bonito. Então, eu digo também dessa admiração que eu tenho por você, e por isso fiquei feliz com o seu convite. Você disse que gosta de pessoas que gostam de gente, gostam de pessoas mais do que de títulos, e que a gente vai fazer essa conversa. Então, nessa conversa, a gente certamente vai aprender um com o outro, porque sempre essa troca é muito boa para todos nós. Claro que eu não sou especialista em falar teoricamente de empatia, mas é um tema que me fascina muito, e como você disse, mais a questão dessa prática, dessa empatia, da gente sair de dentro de si e se colocar no lugar do outro. Eu penso que sem a empatia, o mundo seria muito pior do que é. Não que o mundo seja ruim, eu digo, mas seria muito mais difícil a sobrevivência humana se não fosse a empatia. E você coloca, nessa época de pandemia, na época de quarentena, a importância ainda mais de se praticar, de se trabalhar a empatia. Então, apenas para essa introdução e dar essas boas-vindas, essa acolhida, dizer da minha felicidade. Né? Para mim é muito bom poder participar aqui com você dessa live. E parabenizar por essa iniciativa, de você trazer tantas pessoas. Eu vi algumas dessas lives, vi algumas lives, e tanta informação boa, tantas pessoas que têm contribuição para dar à nossa população, com a palavra de esclarecimento, com a palavra de aconselhamento, afinal de contas, a gente não vive somente do pão, como diz a Bíblia, né? A gente vive de palavras também.
E essas palavras todas, essas mensagens são muito boas. Então, estou aqui à disposição para a gente fazer essa conversa, Penha. Pois é, vamos lá, né? A empatia é a qualidade de se sentir e entender a situação que a outra pessoa atravessa, no presente momento de pandemia. A prática da empatia deve ser algo do nosso dia a dia. Não só desse período de empatia, mas prática do nosso dia a dia. Em todos os ambientes e com todas as pessoas ao nosso redor, inclusive no ambiente de trabalho. A empatia gera entendimento, compreensão e possibilita melhor relação no trabalho e no dia a dia. Atitudes empáticas criam incentivo à produtividade, consequentemente traz leveza, menor índice de estresse, facilitando maior entendimento entre as pessoas e a união entre as equipes, melhorando a rotina das empresas, da família e de todos. E aí? Vamos para a primeira pergunta? Vamos. Entender tempo, né? O tempo é Claro. ouro. Um ouro desse aqui a gente não pode desperdiçar tempo, né? Isso. O direito, a literatura e a teologia, suas áreas de formação, lidam com a prática da empatia, doutor? Sim, Penha. Aí você disse aí, tempo é ouro. Eu costumo também repetir que tempo é vida, né? E vida é o que tem de mais importante. Então, você pergunta, direito, a literatura e a teologia, que são 3 áreas de minha formação. Eu vim primeiro da literatura, do curso de letras, e eu sempre digo aos meus alunos, eu sou um professor que depois me tornei juiz. E tenho até mais tempo como professor do que como juiz. E depois tem essa formação também ligada ao direito e à teologia. E claro, todas essas 3 áreas, até com abordagens diferentes, elas lidam sim com a empatia. No direito, por exemplo, a minha formação, o mestrado que eu fiz é Direitos Humanos. E fala-se muito nas gerações de direitos humanos. Alguém diz até que não há gerações, há dimensões de direitos humanos. E se relaciona com aquelas 3 bandeiras, aqueles 3 lemas da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade, fraternidade. Os direitos, primeiro, de liberdade, aqueles direitos civis, políticos, liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, tal. Direito de igualdade, direitos sociais, direito ao trabalho, à previdência social. E a terceira geração, ou dimensão, eu prefiro até chamar de dimensão, direito de fraternidade. E o que é esse direito de fraternidade? Que não se for a empatia. É a gente se colocar no lugar do outro, a gente procurar se responsabilizar também pelo outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, no direito ambiental, hoje se fala muito sobre a responsabilidade, não somente com as pessoas que vivem hoje, mas com as futuras gerações. Essa responsabilidade intergeracional e que o Papa Francisco fala, por exemplo, na encíclica Laudato Si, chama muita atenção disso. Nós devemos cuidar da nossa casa comum, da nossa terra, e isso a gente também ter essa empatia, a gente sair de si mesmo para o encontro do outro. Então o direito tem muito disso. A literatura é arte, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de poesia. E sempre que falo em poesia eu lembro do grande poeta Fernando Pessoa e da poesia dele, Autopsicografia. Quando ele diz, o poeta é um fingidor, finge tão completamente, quem chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Mas veja, quando ele diz que o poeta é um fingidor, não é que o poeta é um mentiroso. O poeta é um criador. Ele cria um mundo que parece tão real que muitas vezes toca a gente mais do que a realidade. Quantas vezes a gente, quando lê um livro, quando assiste a um filme, quando ouve alguma música, a gente toca o coração da gente muito mais até do que se a gente estivesse vendo determinadas cenas reais. Então, por meio da arte, da literatura, da poesia de forma especial, nós também tocamos as pessoas, e isso tem a ver com a empatia, com essa ideia do afeto, de tocar o coração do outro. E a teologia, que é a ciência da fé, não somente a ciência de Deus, mas a ciência também do ser humano, que é a imagem e semelhança
de Deus, vai trabalhar tudo com a empatia. É claro que se Deus é amor, o amor tem tudo a ver com a empatia, essa doação. E a gente tem o exemplo de Jesus Cristo de chorar com quem está chorando. Nesse período de pandemia, quantos dos nossos amigos, quantas pessoas queridas que se foram e que a gente ficou com o coração apertadinho com relação a isso. E Jesus fazia isso, chorar com quem está chorando, mas também sorrir com quem está sorrindo. Tentar trazer leveza para a vida das pessoas. Você fala muito também dessa questão da leveza. Então a teologia lida com isso, com o coração humano, coração no sentido mais profundo da palavra. Não é somente aquele coração no sentido da flor da pele, de pieguice, não, de sentimentalismo açucarado, mas o coração como aquilo que há de mais íntimo na gente, que se parece muito com o que Pascal diz, né? O coração tem razões que a razão desconhece. Então tem essas razões do coração e que a teologia trabalha muito, essa questão das razões do coração. Se colocar ao lado do outro. Não por interesse, não por uma questão de ser algo utilitário, porque senão de nada vale, não vai ser, se não for um sentimento autêntico, se não for uma atitude autêntica, não vai ser essa empatia. Então essas três áreas vão lidar, sim, com a empatia, tão importante para, como eu disse inicialmente, para a sobrevivência humana. Pois é, muito bem, né? A gente tem que ter uma ligação online com Deus. Eu acho que o homem sem a espiritualidade, sem aquela ligação online com Deus, sem desenvolver o lado espiritual, esse homem está incompleto. Né? Isso aí é meu ponto de vista. Tem razão. Né? Vamos lá. Qual a importância da prática da empatia na atuação do professor e do juiz do trabalho? Eita, agora seria pesado. Eita. Não, eu tenho muito orgulho. Seja juiz do trabalho. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Meus pais eram professores, você lembrou do meu pai, João Epifânio. Minha mãe Neuza era professora. Parece que eu estou vendo. E a gente traz, eu digo assim, no sangue e na sina de ser professor. E a gente sabe, eu sempre digo, o professor, se ele for pensar em trabalhar pelo dinheiro, ele não vai trabalhar nunca. É claro que ele precisa de ter um salário digno, de ter um salário decente, mas é alguém que se doa o tempo todo para os seus alunos. E vai precisar dessa capacidade de empatia para que ele seja um educador, um verdadeiro educador. Eu ultimamente tenho ficado somente no curso de Direito e tenho dado aula para o pessoal que está começando o curso, Introdução ao Direito. E acho maravilhoso. Pega a juventude, aqueles meninos chegam, moças e rapazes. Vontade, né? Chegam com aquela vontade, aquele entusiasmo, os olhos brilhando. E eu faço tudo para motivá-los no campo do direito. E um dos autores de Introdução do Direito que a gente trabalha é um autor argentino chamado Luiz Alberto Vará. E ele diz uma coisa bonita que eu sempre repito para meus alunos, que o professor não tem compromisso com a verdade. Veja, porque ele vai dizer, porque nós não detemos a verdade, ninguém é dono da verdade, mas tem compromisso com o amor, tem compromisso com essa empatia, se colocar no lugar do aluno. Eu, particularmente, eu sempre tive muito uma dificuldade por conta da minha timidez. Isso na sala de aula, quem foram meus professores sabiam disso. E eu gosto muito também de dar vez àqueles alunos que são mais tímidos, aqueles alunos que precisam se dar mais oportunidade, e colocando também no lugar deles. Como professor, acho que sem empatia não se consegue ser educador nunca. E como juiz, a gente deve também trabalhar essa questão de se colocar no lugar do outro. Eu lembro um livro, é um livrinho porque ele é pequeno, mas é um dos livros mais bonitos de direito que eu já li, chamado As Misérias do Processo Penal, de Carnelucci. E tem tanta coisa bonita, tantas mensagens bonitas nesse livro, e Carnelucci vai dizer que a gente deve se colocar no lugar da parte, vai dizer, por exemplo, o juiz criminal deveria ir à penitenciária ver o apenado, como é que ele está vivendo, para tentar se colocar no lugar dele. Então é preciso fazer esse tipo de exercício, de prática, para que a gente se torne um julgador melhor. E eu procuro fazer isso. Claro que quando a gente fala sobre isso, não quer dizer que
Não é para aqui estar fazendo elogio a mim mesmo, me autopromovendo. Não, longe de mim, eu tenho tantos defeitos, tantas limitações, mas tudo aquilo que eu falo primeiro para mim mesmo, para que eu possa melhorar enquanto profissional. Então eu fico pensando até na linguagem que a gente tem, e você tem razão quando diz, vamos falar numa linguagem que as pessoas compreendam. Então se eu chego numa sala de audiência, muitas vezes as pessoas estão ali, a gente está discutindo o direito das pessoas, e a gente com aquele linguajar tão difícil, aquelas pessoas simples não estão entendendo o que a gente está dizendo. Eu procuro, na medida do possível, ter essa linguagem acessível a essas pessoas. Então também, como juiz, é importante que a gente exercite essa prática da empatia. Então, tanto a profissão de professor, como eu disse, que eu me orgulho muito, e como juiz, que é uma missão importante que a gente tem na vida, é um serviço. A gente vai dizer autoridade, mas você falou essa questão de estar em contato online com Deus, e a gente fala com relação a Jesus Cristo, a visão de autoridade que ele tem é de serviço, de servir os outros, né? Se Deus deu para a gente uma missão, a gente cumprir essa missão. E para isso vai ser importante, muito importante, a empatia também na atuação como juiz. A empatia está em todos os lugares, né? É na família, né? É no trabalho, em todos os ambientes a empatia é fundamental, né? Vamos aqui a outra pergunta. A empatia e a ética consistem em dois dos fundamentos do altruísmo, revelado através do amor ao próximo. Como a sociedade revela a empatia? Acredita que está existindo nessa época, doutor? Tanta coisa importante que você coloca, Penha. Falar de ética, falar de empatia. Eu também tenho dado aulas de ética profissional e ética geral. Tanto aqui na universidade, quanto na escola de magistratura trabalhista. Em João Pessoa, em Campina Grande. Tive também com turmas lá em Maceió, essa escola de magistratura trabalhista. E, por outro lado, também eu tenho dado uma assessoria, vocês também devem conhecer, a chamada Escola de Formação Missionária, SFORMES, que tem à frente Irmã Neves, e a gente já foi em várias cidades aqui da região, trabalhando também a ética cristã. E aí você põe a questão da empatia e a ética como fundamentos do altruísmo, revelados no amor ao próximo. E a gente às vezes fala tanto de amor como se fosse algo muito abstrato, mas o amor vai se realizando no dia a dia. E vai se realizando, até na visão da ética cristã, com atos que podem ser gestos. E aí você pergunta, acredita que está existindo? Como a sociedade revela a empatia? Ele pode revelar com determinados atos, até gestos simples. Como nós estamos vendo agora, mundo afora, esses gestos contra o racismo, por exemplo. O se ajoelhar para fazer aquele protesto por conta da morte daquele rapaz lá dos Estados Unidos. E aí se foi feito no mundo inteiro um ato, é um gesto. Mas é um gesto também de se demonstrar, se colocar no lugar do outro. Mas não basta os atos, é preciso também atitudes, hábitos, formação de hábitos. E aquilo que a gente fala na ética cristã, essa opção fundamental. A opção fundamental para se ter a ética como uma bússola na vida da gente. A ética, para mim, vai ser sempre ligada àquilo que você disse que daria uma live com sentido da vida. Não é conjunto de normas, aquela carga pesada para a gente cumprir. Às vezes o pessoal pensa que ética é mais assim, é fazer aquilo que a gente não gosta de fazer, aqueles mandamentos pesados, mas não é buscar um sentido para a nossa existência, dar um sentido da existência. Então eu penso que a sociedade vai revelar a simpatia, sim. E eu acredito que ela está existindo. É claro que a gente vê muita coisa errada, muita coisa ruim no nosso mundo. Mas existem também muitas coisas boas. Nessa época da pandemia mesmo, tantos gestos, tantas atitudes bonitas, desde aquelas pessoas que estão trabalhando na linha de frente, cuidando dos outros, se dedicando, arriscando a sua vida para cuidar da saúde das outras pessoas. O fato de um gesto simples, de você usar máscara, você está se protegendo e protegendo ao outro. Até ficar em casa, tu vai dizer, olha, isso também é um ato importante da questão da empatia, de pensar também no outro. Então, eu penso que está existindo. É claro que
eu não sou assim, eu acho que tão ingênuo, porque eu penso até, e lembro Ariano Suassuna, né, que a gente não deve ser também assim ingênuo, mas a gente pode ser, eu acho que não pode ser também aquela pessoa que pensa somente em coisas negativas. Não, olha, o mundo não presta, o mundo está ruim. Eu digo, não, tem coisas boas, tem exemplos bonitos nesse mundo, e a gente deve cada vez mais tentar estimular que haja o crescimento desses exemplos bons. Então, acredito que sim, acredito que está existindo, né? E você coloca muito bem essa questão da empatia e a ética como fundamentos do altruísmo para revelar esse amor ao próximo. E eu penso que isso se faz até independente de religião. Eu sinto muito a questão de religião, até por conta também da minha formação na área de teologia, a formação que eu recebi também dos meus pais, na educação cristã, mas independentemente de religião, há muitas pessoas que se dedicam a cuidar dos outros e estão mostrando essa empatia, estão revelando esse amor ao próximo no dia a dia. Muito bem. Precisa a gente sair daquele comodismo, daquele sentimento do eu, e pensar no nós, porque existe realmente pessoas que não saem de si para o outro, para o nós, né? Vive naquela bolha achando que o mundo só gira em torno de si mesmo. Mas é preciso que o mundo gire em torno de todos, para que todos tenham vida e vida com alegria, com bem-estar, né? Com alimentação decente, né? Claro, claro. Aí, tem uma pergunta aqui. De onde veio a ideia de compartilhar? Não, essa não que eu quero agora. Doutor Fique à Antônio, vontade. essa é da doutora Cici. Ela acredita, Certo. o senhor acredita que o quarentena, o medo de contrair o coronavírus, o fato das pessoas enxergarem que a limiar entre vida e morte é uma linha tênue, torna as pessoas empáticas, bondosas, solitárias? E quando tudo isso passar, irão manter o mesmo? O que é que o senhor acha? É uma pergunta bastante interessante, inteligente, e que a gente deve pensar também para a gente mesmo. Olha, será que é somente em razão desse medo que a gente tem de pegar a doença, essa questão dessa linha tênue entre a vida e a morte, que faz com que a gente, de certa forma, se sinta mais voltado para a questão da empatia, e depois que passar tudo isso, a gente volta ao que era antes? Aquela mesma linha de raciocínio que eu falei, não é? Eu acho que a gente tem que ser realista. E quando eu trato na questão da ética cristã, o cristão é muito realista no sentido de saber que o ser humano, ele é cheio de falhas, cheio de defeitos, aquilo até que a gente chama de pecado, né? E muitas vezes não é por falta de conhecimento. Os gregos lá no passado, muitos achavam que a gente agia errado porque não sabia fazer as coisas. Então o erro era fruto da ignorância. Olha, eu não sei, não tenho conhecimento, eu não faço porque não sei. Mas a gente percebe que em algumas áreas as pessoas têm até conhecimento, sabem como é que devem agir, mas não agem assim. Então não é somente a falta do conhecimento. E hoje, principalmente, em várias áreas, as pessoas têm muito mais informação do que tinham no passado. Só que às vezes tem essa informação, mas não agem com consciência. E a consciência não é uma coisa tão fácil da gente lidar e não depende de anel no dedo, não depende de academia, não depende da gente ter título para a gente ter essa consciência. Então, é claro que nessa época da quarentena, da pandemia, talvez a gente seja mais tocado e com isso a gente diga, agora eu vou trabalhar mais a questão da empatia, mas depois que tudo isso passar eu volto a ser como era antes. Isso vai acontecer com muitas pessoas. Até mesmo também durante a pandemia, como eu falei, tem pessoas que estão se aproveitando para ganhar dinheiro. Até quando a questão da corrupção, da exploração política da pandemia,
Mas, ao mesmo tempo que tem essas pessoas, tem outras que estão se dedicando ao máximo a cuidar da saúde das outras pessoas. E aí eu imagino também que, embora depois a gente fala muito como vai ser o mundo pós-pandemia, hoje se fala muito no novo normal, como é que vai ser. Acho que a gente não sabe muito bem como é que vai ser. Até porque o mundo já passou por outras pandemias. Há uns 100 anos atrás houve a gripe espanhola, e depois passou, e eu acho que muitas pessoas até esqueceram do que aconteceu. Mas que é importante se tirem lições para a vida da gente. Não é dizer que todo mal traz um bem. Não é isso, não. É? Há males, de alguns males a gente pode tirar lições de coisas boas para a gente. Então, eu imagino que é possível que várias pessoas depois esqueçam, como também acontece em determinados momentos, a gente fica mais sensível, mais sensibilizado. Sei lá, na época do Natal, a gente tem aquela história do espírito natalino, aí às vezes a gente é mais tocado de dar cesta básica a uma pessoa, de fazer, porque vem aquele espírito natal e depois a gente esquece, dá somente na época do Natal. Mas pode servir para que a gente continue exercitando essa questão da empatia, sabendo a importância que ela tem. Uma conversa como essa que a gente está tendo, e de a gente se conscientizar e levar conscientização para as outras pessoas de que a empatia é importante para a vida da gente, pode ajudar as pessoas a continuarem mesmo depois da pandemia com essa sensibilidade de se abrir para ajudar as outras pessoas. Mas o ser humano é muito complexo. Eu citei o livro de Carnelucci, né? As Misérias do Processo Penal, e uma das coisas que eu lembro do livro, leu numa revista argentina, e é uma fábula, uma história, que teria que os anjos estariam reclamando, falando para Deus, porque teria criado o ser humano, que era meio anjo, meio animal, e cheio de tantos defeitos, tantos problemas. E aí Deus responde aos anjos, diz, olha, a questão do ser humano não é para discutir num congresso filosófico, é questão de ter fé no ser humano. Eu penso que a gente tem que ter fé no ser humano, mesmo com tanta dificuldade, alguns exemplos difíceis que a gente tem. Na área de direito, por exemplo, a gente fala em ressocialização do apenado. Nós sabemos que talvez a estatística mostre que não seja muita gente que vai se ressocializar, mas alguns vão se ressocializar sim. Eu acho que é preciso acreditar na conversão, mesmo sabendo das dificuldades. Mesmo a gente dizendo no senso comum da sabedoria popular, dizendo assim, pau que nasce torto, morre torto. Né? Mas eu acho que a gente não pode, por mais que a gente veja exemplos assim, mas é preciso acreditar, ter fé. Esse ato de fé também faz com que a gente vença muitas barreiras. Eu digo a fé como um sentimento não apenas religioso, mas aquela coisa de acreditar que, apesar das dificuldades todas, o horizonte lá na frente pode ser melhor. Eu não conseguiria viver se não tivesse um horizonte, se não tivesse alguma coisa a dizer, olha, é possível que o mundo se transforme melhor em alguma coisa. E para isso a empatia vai ser fundamental. A empatia, essa questão do amor ao próximo, a gente vai, através do trabalho, das ações, do que a gente faz, tentar ajudar o mundo a ser melhor por meio da empatia. Então é aquela coisa, dizer, a gente, claro, não vai se modificar de um dia para a noite, toda a humanidade em razão da pandemia, e a doutora Aldaci, porque eu também tenho muita estima, muito carinho, eu fui inclusive inquilino da doutora Ceci, morei na casa que era dela há uns tempos atrás, pouco tempo, uma casa tão agradável, a gente estava com meninos muito pequenos, ainda é uma pessoa também que eu às vezes não tenho tanto contato, mas quero muito bem a doutora Ceci, eu agradeço por essa pergunta, essa participação, uma pergunta tão inteligente, que serve para a gente refletir para a gente mesmo. Quer dizer, será que eu posso sair melhor depois dessa pandemia, depois dessa quarentena? Posso sim. Tudo depende de nós. Agora não vai ser assim como uma varinha de condão, porque a gente sabe que muitas coisas vêm depois da própria pandemia. A questão econômica, tanto o desemprego muito grande, na minha área de direito do trabalho, a gente vai ter muita questão de desemprego.
E isso preocupa muito a gente. Mas algumas coisas podem ser feitas. Pois é, a gente está aqui, olha, com muita gente aqui participando, Deusdete Lima, ó, isso mesmo, doutor Antônio Cavalcante. Lima, ali, que foi do Banco do Brasil, viu? Hoje ele é um grande Lembro. psicólogo na linha da sexologia. Qualquer dia eu vou convidá-lo para a gente falar aqui um pouco Que da bom. sexologia, né? Nós temos muita gente, Rosane Paulino diz, já que pessoas resilientes são fortes por enfrentarem a adversidade com esperança. Muito bem, Rosane. Que Pessoas bom. resilientes são pessoas mais propícias a serem simpáticas. Muito bem. Quer comentar, doutor? É só agradecer e esses comentários, a gente aprende muito. Essa ideia da gente ter essa esperança e a gente conseguir viver melhor tendo essa esperança, mesmo sem ser, eu digo sem ser ingênuo, mas é preciso a gente viver um tanto de esperança. A gente, quando fala das virtudes teologais, coloca essas três, né? A fé, a esperança e o amor. Então a gente precisa cultivar essa fé, essa esperança e esse amor. Isso é importante para que a gente consiga enfrentar e ser resiliente, como foi colocado. Contribuições muito boas essas foram colocadas. Aqui nós temos a Adriana que diz: parabéns a esses dois profissionais, grandes profissionais, por essa brilhante iniciativa em abordar esse tema. Esse tema, gente, eu acho fundamental nesse período em que nós estamos. Nós sabemos que o desempregado, família toda desempregada, precisa comer, precisa pagar suas contas, precisa ter o alimento para sustentar seus filhos. E eles desempregados, como é que eles vão viver? Né? Então é preciso que a gente tenha essa sensibilidade, tenha essa sensibilidade, né? Márcio diz, faltou empatia por parte da humanidade ao extrapolar dos limites do meio ambiente e do consumo excessivo? Sim, sim, né, sem dúvida. Eu, quando trabalhei lá no mestrado, a gente trabalhou, o tema era o lazer, mas a gente trabalhou também a questão do consumo. E essa ideia de um consumo responsável. É preciso que a gente saiba que os nossos recursos naturais são limitados e que a gente precisa, enquanto consumidores, ter essa consciência do consumo responsável. Então, falta essa questão da empatia com o próximo, com a natureza. Quando eu falei na Laudato Si, que é muito bonita a encíclica do Papa Francisco, ele vai dizer que a gente deve ter uma nova forma de ver a natureza, porque nós somos também criaturas de Deus, como é a água, como são as matas, os pássaros. E a gente, por exemplo, ao consumir, uma mudança de hábito da gente, de não consumir o canudo de plástico. E que com o tempo, certamente isso vai ser... Algumas legislações estão proibindo essa questão do plástico, do canudo, e que mata tantos animais. Isso vai ser uma forma de a gente ter essa consciência de a gente não consumir determinados produtos que fazem mal à natureza. Então, falta realmente, às vezes, empatia com relação a esse tipo de atitude com relação ao consumo. Mas é coisa que a gente vai também se educando, vai aprendendo. As novas gerações vão aprendendo e, quem sabe, essas novas gerações podem melhorar essa prática de um consumo mais sustentável. Pronto, muito bem. Então vamos lá. Qual a sua principal fonte de inspiração para praticar o altruísmo, doutor? A ética cristã, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. É a ética cristã, a ética cristã é uma ética narrada. Jesus Cristo não escreveu nada. Nesse sentido, a gente pode compará-lo, não compará-lo, porque Jesus Cristo, para quem é cristão, Jesus Cristo é Deus. É o Deus Filho. Mas eu digo comparável a Sócrates, que nada escreveu. Mas que a gente fala tanto das ideias de Sócrates. E Jesus, que certamente não era... Tudo que sei que nada... Pois é. E Jesus, que certamente não era analfabeto, passagens que ele vai ler, as escrituras, vai ler o rolo lá de Isaías e tal. Mas a ética dele é uma ética narrada, é uma ética de vida. É uma ética de testemunho de vida. E que ele fala com autoridade porque não há uma divisão entre o que ele faz e o que ele diz. Que é um dos maiores problemas nossos. Às vezes a gente diz uma coisa
e faz outra. E não é pelas falhas humanas. O apóstolo Paulo já diz isso, que muitas vezes você faz o mal que você não quer e não faz aquele bem que você quer. E nas coisas mínimas da vida, a gente diz, eu vou fazer uma dieta, preciso fazer a dieta, não vou comer tanta massa. Aí fica em casa agora na pandemia, e a gente começa, na quarentena, começa a comer mais do que deveria. Certamente você sabe que até algumas pessoas que têm transtorno em algumas áreas aí, vai na comida, vai compensar, né? E a gente sabe que não pode, mas faz. São os limites humanos. Mas eu estava dizendo, a ética cristã é uma ética da vida, da vivência. Não é uma teoria. Quando se encontra com essa ética cristã, se encontra com uma forma de vida. Eu costumo também, aos domingos, colocar uma pequena reflexão, uma frasezinha sobre o evangelho do dia, lá na rede social. Nesse domingo passado, quando se falava que Jesus diz, eu e o Pai somos um só, e ele vai dizer que ele agradece a Deus, ele vai louvar a Deus, porque Deus escondeu essa sabedoria daqueles que são doutores da lei, daqueles que são metidos a intelectuais, e vai se revelar aos pequeninos, aquelas pessoas mais humildes, que mostra que sabedoria não é sinônimo apenas de intelectualidade. Tá tantas pessoas simples, na sua simplicidade, que dão lição de vida para a gente. Então, essa forma dessa ética cristã, para mim, é a grande inspiração. E depois a família. Eu toco muito nesse ponto da família. O exemplo. Eu falei com relação à sua família, que admiro, e realmente isso não é uma missa de corpo presente, não é da boca para fora. A recíproca é verdadeira, viu? A recíproca é verdadeira. Mas certamente, olha, o exemplo que vocês têm serve, inspira aos seus filhos, certamente vai inspirar os netos, nessa questão da empatia. Então, serve de inspiração. Então, a grande inspiração para mim é a ética cristã e o exemplo da família, com os defeitos, as falhas que nós temos. Não existe aquela família perfeita, a gente sabe disso. Só quem sabe quem eu sou é Deus. Né? Eu acho que nem eu mesmo sei completamente quem eu sou. Não sei do meu código genético completamente, não sei da minha questão, você aí, que é a psicóloga, vai dizer da minha questão lá do meu id, não é? Lá aquilo que o Freud vai dizer que a gente nem se conhece completamente, não é? Deus é que me conhece. Então, eu, com esses meus defeitos, mas eu vou dizer a família, que não é perfeita, mas ela é uma base, também é uma inspiração muito grande para a gente, a partir da própria família, praticar esse altruísmo e se abrir também para as outras pessoas. Bem, doutor, estamos a 15 minutos do nosso término, né? E tenho aqui a última pergunta, mas também eu queria também agradecer a toda a essa oportunidade que nos deu desse brilhante bate-papo, né? Que foi realmente maravilhoso, estou encantada, né? Isso aí eu já sabia que ia ser muito bom e que está sendo muito bom, né? Mas quem deu a ideia de compartilhar música nas redes sociais durante a quarentena? Eu estou me deliciando, viu? Eu agradeço. Olha, a inspiração, falei de família, vem do meu pai. Eu estou aqui no escritório, vendo aqui a fotografia do meu pai ali na parede, tem a fotografia de minha mãe aqui também guardadinha comigo. Mas meu pai, você sabe que ele era músico, professor de música, de educação musical. Ensinou. E eu aprendi, eu aprendi a tocar clarinete com ele ainda, quase adolescente. E aí depois passei muito tempo sem tocar o clarinete e comprei há uns anos atrás, 5 anos atrás, comprei o clarinete para voltar a tocar. E já publicava alguma coisa, algumas músicas dessas nas redes sociais. Mas agora, na época da pandemia, eu vou agora compartilhar mais dessas músicas. Porque, como eu falei, por meio da arte, por meio da música, eu não sou músico, não sou profissional, eu sei que não sou profissional, né? Mas eu acho que a gente também leva momentos de alegria, às vezes também de reflexão, de oração. Houve semanas que a gente teve algumas perdas de amigos tão ligados que eu fiz questão de publicar na rede social Ave Marias. Eu toquei umas 2 Ave Maria, eu tinha gravado uma Ave Maria antes também. E hoje até publiquei uma outra Ave Maria também, Ave Maria, a sertaneja. Vai tocar o que pra gente?
Sim, então tem sido isso. Vamos tocar um pouquinho para Vamos. Dar esse presente ao nosso participante, né? Vamos fazer isso. Eu digo, eu não costumo. Eu vou aqui eu não costumo. ver o grupo aqui, né? Muito bom, tenha muitos elogios. Isso mesmo, doutor Antônio Cavalcante. Muitos elogios ao nossa live de hoje. Elizabeth Leite. Obrigado. Está ruim. Continua ruim, gente, ou melhorou? Adriana, Rosane Muniz, obrigada a todos pela participação. Márcio, Dalva de Lourdes, Maria Pereira. Parabéns, doutor Antônio, pelo profissional exemplar. Muito bom, né? Tirar a lista do rosto do palestrante, realmente é muito chato, né, gente? Quanta sabedoria. Roseli, muito obrigada, Roseli, pela participação. Francisca S. Santos, Adriana, Jane Carla, Maria das Graças Ponte, Amanda, né? Laís, Maria Bel, muito obrigada a todos, Rafaela Belo, Mônica, Alderlane, obrigada a todos, Gabriel, Edivane, Euda Saraiva, quanta gente, né? Que maravilha. Muita gente aí, muito obrigada a todos pela participação. E vamos ouvir, né, dar esse parabéns ao nosso participante, né? Certo. Eu dizia, normalmente eu não costumo fazer questão do ao vivo, porque, primeiro, eu não sou músico. Depois, eu teria que colocar aqui do lado o playback, fazer alguma coisa assim, mas para você e para as pessoas que participam dessa live, eu estava dizendo, eu só participei há um tempo atrás, faz bastante tempo, de um programa de Heraldo Luiz, do tempo que ele era ainda da Rádio Rural de Guarabira. Mas vou tentar fazer aqui uma música que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente falou. De família. Não se preocupe, que ele sabe que o senhor é juiz e professor. De empatia. Né? Mas cantar aí tá bom pra gente, né? Tudo bem. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu agradeço de coração a todos que estão participando dessa live, né? E a doutora Antônia por excelente informação.
Muito bem! Olha aí, que prazer! Foi excelente, que muito bom mesmo. Maria Pereira diz, Penha, nós temos que agradecer muito a vocês dois pela live, muito proveitosa e riquíssima. Muito, Dalva, que lindo, parabéns. Que ser humano incrível. Muitos elogios, viu? Minha mãe está amando e dançando, está com 75 anos. E um pouco esquecida. Muito bom, Adriano. José Cleide, pois, doutor, nós estamos, Aldalci, vamos agradecer a todos que estiveram presentes aqui, que estiveram participando, Finha, todos aí, Jéssica, Francisquinha, muitas pessoas. A Maísa também ouvi, né? Então, agora, suas considerações finais, eu quero agradecer de coração por essa live tão cheia de conteúdo, com tanta coisa boa, né? Com um coração maior do que a gente, né? Nosso coração é maior do que a gente, né? E devemos ser assim, devemos abrir, devemos aumentar a solidariedade, o amor ao próximo, olhando o vizinho, olhando aquele que está sem condições, sem desempregado, sem alimento na mesa. Eu acho que a gente tem mais é que se abrir esse coração. Dinheiro só serve para duas coisas, para ganhar e para gastar. E para fazer o outro feliz, aí que o dinheiro é bom, né? Então vamos abrir o nosso coração, né, doutor? Abrir o coração e vamos ajudar aí o Somos Solidariedade, a igreja, junto com o quartel, 4 BPM, os bombeiros, distribuindo nos bairros carentes. Vamos mandar fardo de feijão, fardo de arroz, fardo de café, de leite. Vamos ajudar, gente. Dinheiro serve para isto. Quanto mais a gente dá, essa é a minha prática. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. É dando que se recebe, né? E é amando que se é amado, né, doutor? Então, as suas considerações finais, nós estamos com 5 minutinhos para encerrar a nossa live de hoje. Só tenho que agradecer. Certo, Pem, você disse tanta coisa bonita e, de fato, a vida da gente só vai ter sentido se a gente se abrir para os outros. Não faz sentido a gente ficar recolhido no nosso egoísmo, porque a gente não vai crescer. Quando a gente faz tudo isso que você disse, de poder colaborar com os outros, um pouco que a gente tem, ou alguma coisa que a gente tem, a gente compartilhar com o outro, a gente cresce também com isso. E se faz isso, é claro, não é por interesse, ou pensando que as pessoas vão elogiar, bater palma para a gente, não é nada disso. É algo que dá uma satisfação da vida da gente, porque todo mundo sabe que a vida é passageira, que nós somos mortais. Diante de um momento como esse, que um vírus, ninguém imaginava, uma coisa que a gente nem vê, mas a ameaça faz com que a gente fique dentro de casa,
tira a vida de tantas pessoas. A gente percebe como realmente é tênue essa linha da vida, como realmente nós somos frágeis, mas ao mesmo tempo podemos ser fortes. Quando fazemos isso, damos um sentido à nossa vida. E eu penso que o sentido é esse que você está dizendo. Porque eu sempre comparo a vela, né, que a gente vai se consumindo, mas para iluminar a vida dos outros. Então, Penha, eu agradeço a você, foi muito bom, né, poder participar, aprendi também muito com você. Agradeço a todas as participações e que Deus abençoe as nossas famílias. Essa música do Padre Zezinho, para mim, diz muito isso. Fala também que a família, que nenhuma família esteja debaixo da ponte. Fala também, não diz somente a minha família, abençoe as famílias e a minha também. Isso é empatia. Então, eu agradeço a você e uma boa noite para todo mundo. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a perceber como é interessante a gente se doar, a gente se colocar a serviço do outro, não é? Muitas pessoas dizem assim, mas eu não posso sair de casa. Liga para o supermercado. Quantas vezes a gente liga para o supermercado, ela manda entregar, depois passa o cartão aqui, vem aqui, passa o cartão, e aí a gente está colaborando com o outro. Vamos ajudar. Sempre tem um jeito. Vamos ser empáticos, né, no tempo de hoje, não só afetivamente, mas efetivamente, né? Não só Exato. sempre, né? Então, um abraço, doutor Antônio. Que Deus te ilumine cada vez mais e continue sendo esse homem empático, né? Que toda a família, que foi justamente através dos ensinamentos do seu João Epifânio. Eu me apeguei tanto a ele que eu devo estar vendo ele na minha frente, dando as aulinhas dele, pequenininho como nós, né? Mas é uma pessoa do coração tamanho, né? Então, um abraço a todos e muito obrigada por aceito esse momento desse diálogo. Se quiser, né? E já está acabando já. Pois, muito obrigado. Tchau, gente. Beijo para todos.